Salve, salve, meu povo, bem-vindos ao canal da J-League Insider. Eu sou Matheus Braga para a gente vir para o nosso penúltimo análise da rodada, né? O nosso penúltimo recap da rodada da J-League, porque faltam mais duas rodadas, né? Tivemos a rodada 36, aí temos a 37 e a 38, mas esse é o penúltimo, porque depois da rodada 38, quando terminar o campeonato, a gente vai fazer uma análise basicamente do campeonato inteiro. Aqueles vídeos bem longos, né, que nem a gente fez na análise do final do primeiro turno, um vídeo de para mais de uma hora que a gente vai falar um pouco de cada uma das 20 equipes, falar quem cai, quem está vindo da J2, fazer uma seleção da rodada, então um vídeo um pouco mais longo. Mas o nosso penúltimo análise da rodada tem bastante coisa para a gente falar também, e eu quero começar justamente falando do Matida Zelvia, que voltou a vencer, venceu o UFC Tóquio no Estádio Nacional da capital japonesa, né, naquele Kokuritsu Day. Para quem não sabe, Kokuritsu é o apelido do Estádio Nacional de Tóquio, né? Então o Kokuritsu Day é quando um jogo da J-League é jogado no Estádio Nacional, independente de quem seja, não necessariamente o mandante tem que ser o UFC Tóquio ou o Tóquio Verde. No caso, o UFC Tóquio estava envolvido, mas o mandante da partida era o Matida Zelvia. E o Zelvia voltou a vencer, o que é bem importante, porque chega a uma pontuação interessante para tentar se manter na terceira colocação. E a terceira colocação, nesse momento, ela é muito importante. Isso porque o Vissel Kobe parece que vai conseguir o bicampeonato. Já já a gente vai falar um pouco do Vissel Kobe e do Sanfrecce Hiroshima. Mas também porque o Vissel Kobe está na final da Copa do Imperador, na final da Tenohai. E vencendo o Gamba Osaka, a vaga extra da Champions League Elite vai passar ao terceiro colocado, enquanto a vaga na Champions 2 passa ao quarto colocado. Tá? Então é muito importante manter essa terceira colocação se quiser ainda sonhar com a Champions Elite, tem que manter essa terceira colocação e pensar, torcer para uma vitória do Vissel Kobe no dia 23 de novembro contra o Gamba Osaka. É, e aí o Matida Zelvia é até interessante porque consegue dominar o jogo, uma coisa que não vinha fazendo ao longo das últimas rodadas, né? O time do Matida Zelvia é muito bom e acho que uma coisa que a Cyber Agent, né, que é quem controla as ações do Zelvia, precisa focar para a próxima temporada é justamente o setor defensivo, né? A gente teve muitos problemas no setor defensivo e não dá para você contar apenas com um goleiro de elite tal qual é o Koseitani, e a gente ainda não tem a certeza de que o Koseitani está garantido para o ano que vem, por exemplo. Uh, Acho que foi uma partida muito interessante, principalmente do meio campo, né? Ali com o Eric, com o Shirasaki, o C1, né? O sul-coreano, jogando um pouco mais atrás da linha de ataque, participando um pouco mais da construção ofensiva. Isso fez com que dois gols do Matida Zelvia acabassem saindo de formas muito bem trabalhadas. O primeiro num lançamento, a bola acaba parando no Eric, na ponta direita, e o Eric, como está sozinho, ele consegue utilizar da sua habilidade de um contra um, da sua habilidade de drible e também de uma falta de pressão da equipe do FC Tóquio para esperar os outros atletas chegarem. O cruzamento sai e o Shirasaki, volante, acaba sobrando, acaba chegando para concluir a gol e abrir o placar. O segundo gol é numa jogada um pouco parecida, numa jogada trabalhada dessa vez pela esquerda. O cruzamento é feito, o acho que foi o Eric mesmo que passou por trás da linha de defesa, conseguiu botar a bola de novo no meio. Aí o Nozawa já estava vencido e foi só o OC1 concluir a gol com o gol livre basicamente e ampliar o placar. O terceiro gol, gol do Yuki Soma, né? E se esperava muito do Yuki Soma ao longo do turno, né, do período que ele está no Matida Zelvia. Lembrando, né, o Yuki Soma é um jogador muito habilidoso que foi convocado para a seleção japonesa recentemente, teve uma temporada e meia no Casa Pia de Portugal. No final da temporada passada europeia, ou seja, no meio desse ano, ele volta ao Nagoya Grampus, o Casa Pia acaba não exercendo a opção de compra, ele volta ao Nagoya Grampus e o Matida Zelvia vai lá e banca a maior transferência entre clubes da J-League, se eu não me engano, foi algo em torno ali de 6 milhões de reais. É, perdão. E aí o Yuki Soma faz um gol olímpico, né? Então é muito importante para que ele ganhe confiança, para que ele ganhe. Para que
volte, né? Volte a ser aquele Yuki Soma que foi convocado para a seleção japonesa recentemente, muito importante esse gol e mais uma vez destacando, né, muito importante a vantagem que o Machida Zhelvia abriu do FC Tóquio no caso, não na tabela, mas a vantagem de 3 gols, aumentando ainda mais também o saldo. O Machida Zhelvia chega aos 36 jogos também, né, então fica numa pontuação interessante para se manter afastado, por exemplo, do Kashima Antlers. São, se eu não me engano, 5 pontos separando os dois e o Kashima Antlers tem uma partida a menos. Então é interessante que o Matida tenha voltado a vencer, justamente também para se proteger, como a gente falou, da situação do terceiro colocado. Né? Então, é, claro, o Matida, e acho que isso que precisa ficar claro nessa análise, e a gente vai falar muito disso na hora da gente avaliar o campeonato inteiro, mas é sempre legal a gente bater nessa tecla. O Matida, ele não é como o Gamba Osaka ou como o Kashiwa Reysol, que bateu na segunda divisão, era um time de primeira divisão, bateu na segunda divisão, voltou e foi campeão de tudo, né? O Kashiwa em 2011 e o Gamba Osaka em 2014. O Matida não tem a história dessas equipes, né? Não é um, um fundador de J-League, não é um time que sempre frequentou a primeira divisão. Muito pelo contrário, esse ano é a primeira vez que o Matida disputa a primeira divisão. É um time historicamente pequeno, é um time historicamente que deixou de ser semi-amador, acho que no começo do século. Então, é uma temporada diferente. É uma temporada diferente e óbvio que pelo dinheiro investido, foi pouca surpresa ver o Matida Zhelvia no topo do campeonato por tanto tempo, mas não era surpresa nenhuma também de que esse time ia começar a cair uma hora. Eu acho que isso é algo natural e quando a gente pega campeonatos ao redor do mundo, por que esses times menores geralmente não conseguem vencer o campeonato nacional? Porque não conseguem ter a regularidade, porque não estão acostumados com a regularidade de topo da primeira divisão. E isso aconteceu com o Matida também, então é completamente natural, não é algo que a gente possa dizer que o Matida pipocou. Eu já tendo a olhar por outro lado. Eu acho que a campanha do Matida Zhelvia supera inclusive o que a gente estava esperando. Né? Pessoalmente, eu esperava que o Matida fosse bem, mas eu esperava no meio de tabela na parte de cima ali, sexto, sétimo, oitavo. Quando o Matida ficou tanto tempo na primeira liderança, na primeira colocação, eu já, ok, o Matida tem chances, o Matida pode ser campeão, mas eu acho que realmente claro, matematicamente ainda tem chance. São 5 pontos separando o Matida com o Vissel Kobe. E ainda temos 6 pontos em disputa. Só que fica muito difícil. E, na minha opinião, o Matida conseguir uma vaga para a Champions Asiática seria coroar uma excepcional temporada. Imagina, você já chega da segunda divisão e já vai para a competição continental. Isso é muito importante para você manter o crescimento previsto que a Cyber Agents uh, tem pro Matida Zhelvia, né? Então é uma campanha interessante, claro, a queda de desempenho era esperada, a queda na tabela também era esperada, mas consegue voltar a vencer, uma vitória importante também contra um time da primeira parte da tabela, justamente para não deixar os líderes descolarem, né? Caso eles acabem sendo derrotados nos dois jogos e o Matida vença os dois jogos, aí o Matida seria campeão, mas uma vaga na Champions Asiática é muito bom, né, para essa primeira temporada na primeira divisão. Também em Tóquio, o Vissel Kobe visitou o Tóquio Verde, né, o rival do FC Tóquio na cidade, e foi um jogo até bem interessante porque o Vissel Kobe vinha de uma partida muito boa pela Champions Asiática e poderia aumentar ainda mais a distância para o Sanfrecce Hiroshima, né, já que o Vissel Kobe jogava uma hora depois de começar o jogo do Sanfrecce, então teria alguma informação mais privilegiada. Já já a gente vai falar inclusive de Sanfrecce e Urawa. Mas o Vissel Kobe também começa indo para cima do Tóquio Verde. E uma coisa impressionante também, só antes da gente falar um pouco mais do jogo, é a temporada do Tóquio Verde. Claro, eu vou falar um pouco mais, como eu falei, no vídeo de pós
de pós-temporada, mas o Tóquio Verde atualmente está na sexta colocação e é uma equipe que também acabou de subir, o que coloca dos 3 times que vieram da J2 do ano passado, a gente tem 2 na parte de cima da tabela e apenas um brigando contra o rebaixamento. E olha que quando começou o campeonato, eu esperava que quem fosse brigar contra o rebaixamento fosse ser justamente o Tóquio Verde. Eu achava que o Júbilo e o Ata ia estar um pouco melhor, mas nesse momento é o Júbilo que está brigando contra o retorno à segunda divisão. E a gente tem um Tóquio Verde com, nesse momento, 55 pontos. São 14 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Muito interessante a campanha do Tóquio Verde. E para você que acompanha o canal aqui desde o começo, a gente, quando conversou com o Matheus Vidotto, goleiro do Tóquio Verde, ao final da temporada regular da J2, né, antes mesmo do Tóquio Verde confirmar o retorno à primeira divisão através dos playoffs, ele já dizia pra gente que o Hiroshi Jofuku é um treinador diferente, é alguém que está comandando não só um processo de revitalização do Tóquio Verde, mas também um processo de transição de uma equipe de segunda divisão com orçamento de segunda divisão para voltar a ser uma equipe de primeira divisão com orçamento de primeira divisão. E mesmo não fazendo as contratações que eu achei que o Tóquio Verde deveria fazer, por exemplo, investiu pouco na temporada, é verdade. O Tóquio Verde sempre se demonstrou uma equipe muito guerreira. É uma das equipes que mais empataram no campeonato, né? Eu estou olhando aqui a tabela, é a segunda equipe que mais empatou no campeonato. A equipe que mais empatou é o Avispa Fukuoka com 14 e com 13 estão o Tóquio Verde, o Cereço Osaka e o Kashiwa Reysol, todos com 13 empates. Só que desses times com mais empates, é o que mais venceu, né? Tem 14 vitórias. E a maioria dessas vitórias e desses empates saem de quando o Tóquio Verde começa o jogo perdendo. E mais uma vez aconteceu isso. O Tóquio Verde saiu perdendo contra o Vissel Kobe. Aos 6 minutos de jogo, o Yamakawa, zagueiro, já abriu o placar numa jogada de escanteio. A bola é rebatida. O Yamakawa tem a tranquilidade de dominar e conseguir chutar o gol. O Matheus até estava na bola, mas o desvio na zaga acaba tirando o goleiro brasileiro da jogada. E aí o Vissel Kobe abre o placar e também se sente à vontade de continuar atacando. Yoshinori Muto acertou uma bola na trave, o Daiji Sasaki acertou uma bola na trave. Então, o Vissel Kobe exerceu a sua dominância como o líder, como o atual campeão, como o clube que vai buscar o bicampeonato, como o clube que é o líder da divisão na Champions Elite, o líder da conferência. Então o Vissel Kobe era o franco favorito. Mas ao longo da temporada inteira a gente viu o Tóquio Verde pegando favoritos e desbancando. O primeiro jogo foi, eu me lembro, eu estava comentando inclusive, foi contra o Yokohama Marinos no Estádio Nacional e o Yokohama Marinos foi surpreendido pelo Tóquio Verde. O Tóquio Verde jogou muito bem. Foi um empate, claro, mas o Tóquio Verde, por exemplo, jogou muito bem naquele jogo. E o espírito guerreiro, a mentalidade guerreira dessa equipe é o que faz a diferença para o Tóquio Verde estar tão bem colocado no campeonato. É assim, quando a gente fala de Champions Asiática, eu já falei aqui que eu acho muito injusto que o maior campeonato da Ásia, os dois maiores, né, tenham apenas 3 representantes nas competições de elite, na Champions League Elite. Eu acho que poderia sim se esticar, né, o número de clubes na Champions Elite e ceder mais vagas à J-League, à K-League, ao Sauditão. É, porque hoje a gente tem 3 equipes, né? Além da vaga que será distribuída para o vencedor da Tenohai, hoje a gente tem 3 equipes. As 3 primeiras equipes se classificam a competições asiáticas. Você olha para o Tóquio Verde está em sexto. Em qualquer outro campeonato do mundo, o Tóquio Verde em sexto estaria indo pelo menos para a Europa League, para a Sul-Americana. Aqui o Tóquio Verde não vai para nada. Então, é uma posição que o Tóquio Verde poderia estar indo buscar competições asiáticas. Mas, por conta dessa pouca qualificação das equipes, o Verde tem uma boa posição na tabela, claro, isso gera melhor orçamento, isso deve gerar melhora no patrocinador também, mas é uma pena que o Verde tenha feito uma campanha tão interessante ao longo do ano inteiro e que acabe terminando sem uma vaga nas competições asiáticas, né? Seria muito legal ver o Tóquio Verde disputando uma competição da AFC. Mas
a gente estava falando aqui, né, da temporada do Verde, como o Verde fez uma grande temporada e justamente correndo atrás, né, nos últimos minutos, arrancando empate, arrancando vitória. E mais uma vez é assim, né? O Tuller acaba sendo computado como gol contra, mas o Yamamia ele traz para dentro, chuta, a bola desvia no Tuller, né? Claro que é um desvio que mata o Maekawa tal, mas para mim foi exatamente como foi o gol do Yamakawa, né? Então, o, o desvio do Tuller não é suficiente para que seja considerado gol contra, até porque a bola já estava no gol. Mas é mais um empate do Tóquio Verde que é bem interessante. E a gente acabou falando mais do Tóquio Verde porque acabou passando batido pro Vissel Kobe por conta da derrota do Sanfrecce Hiroshima. Mas o Vissel Kobe ainda consegue colocar mais um pontinho, agora são 3 pontos de vantagem, indo para as duas últimas rodadas. O Vissel Kobe pode garantir o título já na próxima rodada após data FIFA. Se eu não me engano, vai enfrentar o Kashiwa Reysol e pode ser que o Vissel Kobe confirme o campeonato já na próxima rodada, tá? Só para encerrar esse jogo, um jogo muito interessante do Vissel Kobe mais uma vez e mostra que o Takayuki Yoshida é um treinador especial, é um treinador diferente. E a gente teve um embate de dois treinadores bem diferentes, né? O Yoshida e o Hiroshi Jofuku. Um jogo bem legal, mas que terminou 1-1 no estádio Ajinomoto, também em Tóquio. Falando especificamente agora da derrota do Sanfrecce Hiroshima para o Urawa Reds, o resultado ele é muito enganador, né? Foi 3-0 para o Urawa, mas o resultado ele engana. Quando a gente vê um 3-0, geralmente a gente acha que a equipe vencedora dominou a partida inteira, que foi uma partida perfeita, e não foi assim. Foi, na verdade, uma partida muito boa do Sanfrecce, onde as principais oportunidades do Urawa, o Urawa conseguiu guardar. E na parte defensiva, quando o Sanfrecce chegava, o Nishikawa trabalhou muito bem. Então a gente teve um primeiro tempo, principalmente com um domínio amplo do Sanfrecce Hiroshima, arriscando muitas vezes ao gol. Teve, acho que, 7 grandes oportunidades na primeira etapa. O Nishikawa precisou fazer 4 defesas bem complicadas na primeira etapa também. E a construção do Sanfrecce estava muito boa, passando pelo Kawabe, passando pelo Arai, passando pelo Kato, chegando a quem interessava, chegando nos definidores, principalmente no Tolgai Arslan. Mas o Nishikawa foi muito bem ao longo do jogo inteiro, fazendo defesas importantes. E quando o Urawa tinha alguma oportunidade no contra-ataque, esse contra-ataque era fulminante. No primeiro tempo, inclusive, depois de um massacre, basicamente, do Sanfrecce Hiroshima, que foi parado principalmente pelo Nishikawa, um contra-ataque e uma falha da zaga, numa invertida de jogo, uma falha da zaga acaba permitindo com que o Yusuke Matsu conseguisse dominar quase sem marcação e concluir a gol, abrindo o placar logo no final do primeiro tempo, ali por volta dos 40 minutos do primeiro tempo. O jogo seguiu, né? Tivemos mais alguns minutos no primeiro tempo, com o Sanfrecce Hiroshima também ainda apertando muito e o Nishikawa trabalhando ainda mais. A gente pode dizer que o Nishikawa salvou o jogo do Urawa Reds e o Urawa, nesse momento, com essa vitória, se livra de qualquer chance de rebaixamento que tinha. Agora o Urawa na 11ª colocação com 46 pontos, já já a gente vai passar a tabela, mas se livra de qualquer possibilidade de rebaixamento. Então foi também uma vitória muito importante para o Urawa, claro que sendo a pior equipe, né? Como eu falei, o resultado, o placar elástico de 3-0 engana bastante, mas o Urawa não foi a melhor equipe. O Urawa foi a melhor equipe por 15 minutos, no começo ali nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, quando começa a apertar um pouco mais, aproveita alguns erros de saída e alguns erros de zaga do Sanfrecce também, até que o Yusuke Matsu recebe na ponta esquerda, na hora de tentar bater, a bola ia sair com um pouco mais de curva, ia para fora, mas o Brian Linsen, que estava bem colocado no ataque, ele coloca a cabeça na bola e escora para o gol. O primeiro gol do holandês em muito tempo, camisa 9 da equipe do Urawa Reds. Provavelmente não deve ficar.
A informação que a gente tem é que ele não deve permanecer, mas que outras equipes do Japão também estão de olho, assim como outras equipes holandesas. A gente precisa ver o que o Brian Linsen vai decidir da carreira dele. Mas é um gol importante, mais uma vez, para dar confiança para o centroavante holandês da equipe do Urawa, né? O Brian Linsen, que não foi titular na maior parte do campeonato, vem sendo ganhou essa oportunidade nessa partida e correspondeu, conseguiu marcar esse gol de cabeça. Mas, mais uma vez, depois desse segundo gol, o Sanfrecce Hiroshima volta a apertar, volta a pressionar, volta a criar, volta a construir. E mais uma vez o Nishikawa vai trabalhando muito bem, além, é claro, de algumas oportunidades perdidas. O Gonçalo Paciência recebeu uma bola que tentou até tirar do Nishikawa, mas a bola acabou indo um pouco para fora demais e acabou indo para fora da meta. Até que uma jogada de contra-ataque, e aí vale a pena a gente destacar como foi a principal arma que o Maciej Scorza, o treinador do Urawa, planejou para esse jogo. Uma bola roubada no campo de defesa, ligação com o Thiago Santana, a construção de jogada pelo meio acaba parando no Naoki Maeda, ponta direita da equipe do Urawa. Ele consegue levar até o mais próximo da grande área que ele consegue. A linha de defesa já cerca para marcar a possibilidade de chute e deixa um pequeno espaço na possibilidade de passe. O cruzamento é feito, o Genki Haraguchi marca o seu primeiro gol ao retorno do Urawa Reds, né? Ele que era um jogador do Urawa, foi para a Europa, agora está voltando e marca o seu primeiro gol nesse retorno. O Haraguchi, que é uma peça muito interessante que eu estou ansioso para ver, por exemplo, no ano que vem, quando o Urawa vai disputar o Mundial de Clubes. 3-0, mas como eu falei, um 3-0 bem enganador. Quando a gente pega para ver a partida inteira, ou até mesmo se você olhar agora no canal da J-League os melhores momentos, você vai ver que foi um amplo domínio do Sanfrecce Hiroshima e acho que das oportunidades do Urawa, a gente viu os 3 gols e uma oportunidade defendida pela defesa do Sanfrecce Hiroshima. É uma derrota sentida, claro, agora no lugar de 2 pontos são 3 pontos de desvantagem para o Vissel Kobe, pode ver as esperanças de título irem embora. O Sanfrecce que perdeu a Copa do Imperador, perdeu a Copa da Liga e agora pode perder a J-League também, restando em teoria, né? Porque a temporada da J-League é diferente da temporada da AFC, mas restando apenas a Champions League 2, né? E ainda teria que muito provavelmente passar pelo Jeonbuk Hyundai, teria que passar pelo Altawon, teria que passar por clubes com mais expressão do que os que está enfrentando na fase de grupos. Então, não que eu acho que o Michael Skibbe tenha errado em alguma coisa, eu acho que foram erros individuais coloquiais não, perdão, foram erros individuais de momento, foram erros pontuais, né, que fizeram com que o Sanfrecce Hiroshima acabasse perdendo mais uma partida e acabasse basicamente dando adeus às chances de campeonato, principalmente também pela tabela, né, o Sanfrecce Hiroshima tem 2 jogos, um pouco mais fáceis, se eu não me engano, joga contra Sagan Tosu e Gamba Osaka. Então, enquanto pega o Lanterna, já rebaixado, o Sagan Tosu, depois vai buscar o Gamba Osaka, que ainda vai estar buscando uma vaga nas competições asiáticas. Está ali embolado, Matida, Kashima, Gamba. Então, a última rodada vai trazer grandes emoções para a torcida do Sanfrecce e o Vissel Kobe provavelmente já campeão, né? A gente precisa ver na próxima rodada. Ainda vai ter a possibilidade de pegar o Kashiwa Reysol também brigando contra o rebaixamento. Então, é uma derrota importante para as posições do campeonato e para as pretensões do Sanfrecce no campeonato, mas como eu falei, foram erros pontuais, não foram erros do treinador, não foi um erro da equipe num todo, foram erros pontuais de alguns jogadores que acabaram gerando as maiores oportunidades para o Ural. E o jogo louco da rodada foi Gamba Osaka e Jubilee Wata, jogo que terminou 4-3 para a equipe de Osaka, botando o Gamba na quarta colocação. Claro, o Kashima tem um jogo a menos ainda, deve ser disputado nessa semana de data FIFA, né? Jogo que foi atrasado por conta do tufão, né? Que passou recentemente lá pelo Japão. E, cara, que jogo maluco, mas que jogo legal de se assistir. A gente começa falando do primeiro gol do jogo, mas guarda bem esse lance. Aos 5 minutos, um cruzamento
é feito pelo lado esquerdo do ataque do Gamba Osaka. O Dawan, volante brasileiro, domina a bola e chuta, marcando o gol. O gol acaba sendo anulado depois de 5 minutos. Né? De 5 minutos, o gol saiu aos 5, foi anulado aos 10. E eu vou explicar para você. O camisa 10 da equipe do Gamba Osaka, que agora eu esqueci quem que é, estava na frente do Kawashima e o juiz precisou ser chamado à tela porque os dois assistentes do VAR estavam debatendo entre si se aquilo era o suficiente para anulação do gol, se ele atrapalhava o Kawashima. O juiz vai ao VAR e decide que aquela ação do camisa 10 atrapalha o Kawashima. E então o gol é anulado, mas depois de 5 minutos. Guarda bem essa informação. Depois de 5 minutos, o gol é anulado. Aos 25, o Jubilee abre o placar, ok? Então o jogo seguiu 0 a 0. Aos 25, o primeiro gol validado do jogo é do Jubilee, tá? Uma boa jogada do Jordi Cruz, que chega emprestado do Cereço Osaka, uma boa contratação. Ele melhorou demais o time do Jubilee. Claro que a gente vai falar um pouco mais no pós-temporada, mas a temporada do Júbilo foi muito prejudicada pela lesão do Rio Germain, que vinha jogando muito bem, ainda é um dos artilheiros da J-League na temporada. E o Júbilo Iwata estava no meio de tabela até a lesão do atacante. Quando ele se lesiona e o time perde o seu referencial ofensivo, o Júbilo vai despencando até a posição que está hoje, 18ª colocação. Mas o placar é aberto e o jogo volta à sua normalidade, com o Gamba Osaka atacando mais do que o Júbilo Iwata, tá? O Júbilo entende isso na minha visão. O Júbilo entende que é a equipe com menos qualidade. Não à toa, uma está disputando vaga na Champions e outra está disputando vaga na primeira divisão do ano que vem. Então, o jogo volta à sua tonalidade normal e o Gamba Osaka empata. Empata ainda, se eu não me engano, foi no minuto 35, ali entre os 35 e 40 minutos. Mas o jogo continua. O jogo continua nessa pegada. E aos 53 minutos do primeiro tempo, lembrou do lance do Dawan? Aos 53 minutos do primeiro tempo, mais uma jogada de cruzamento onde a zaga não interpreta direito o lance, né? Tem uma falha de comunicação ali da zaga do Júbilo e mais um gol de cabeça, né? O primeiro gol do Gamba sai num escanteio, num cruzamento. E o segundo gol também sai num cruzamento pelo lado esquerdo. O lado esquerdo do ataque do Gamba Osaka foi utilizado bastante ao longo da partida inteira para armar esses cruzamentos e pegar a zaga do Júbilo Iwata de surpresa. Mais uma vez aconteceu. E o Gamba Osaka vira o jogo aos 53 minutos do primeiro tempo. Isso porque a gente teve 9 de acréscimo, né? Além daqueles 5 minutos que o VAR demorou para a anulação do gol do Dawan. A gente ainda teve mais 4 minutos de acréscimo só no primeiro tempo, então 9 no total. Aos 53 minutos, o Gamba Osaka consegue virar a partida. Voltamos para o segundo tempo e o Gamba Osaka mais uma vez consegue um gol. Dessa vez numa falha do Ricardo Graça. A bola é disputada, né? O chute acaba saindo, é bloqueado pela zaga do Júbilo e o Ricardo Graça no chão ele acaba tocando na mão, tocando na bola com a mão. E o pênalti é marcado. Você deve ter visto, eu postei esse lance, porque foi até bem engraçado. O Ricardo Graça dá um tapão na bola. Claro, ele reclama que foi derrubado, mas o juiz e o VAR interpretaram que a ação faltosa foi a ação do pênalti, não a ação que derrubou o Ricardo Graça. O pênalti é batido pelo Takashi Usami e o Gamba Osaka abre a vantagem para 3 a 1. Agora mais um lance para você guardar. Por volta do minuto 65, não do primeiro tempo, mas 65 de jogo, o Gamba marca mais um gol. Jogada pela direita, né, lançamento pela direita. E o jogador do Gamba leva para o meio, conclui a gol, abre 4 a 1. Mais uma demora no VAR na linha traçada. Isso porque o impedimento estava milimétrico. E no Japão, assim como no Brasil, o VAR não é semiautomático, né? A tecnologia de impedimento não é do impedimento semiautomático. Então você tem que traçar a linha manualmente, observar, colocar no ponto certo da saída do pé. Tudo isso demorou mais 5 minutos, por volta do minuto 70 só que o gol foi ser anulado. Então você guardou que teve mais um
um delay do jogo de 5 minutos por conta de um gol impedido do Gamba Osaka. O jogo volta, ok, 3-1, minuto 85. O Júbilo Iwata marca um gol com o Ehara. A bola acaba sobrando, o Ehara manda direto pro gol sem chances pro Ichimori. Minuto 90, mais um gol do Júbilo. Cruzamento do Jordi Kroos, o Ricardo Graça ajeita de cabeça e a bola sobra pro, se eu não me engano, foi pro Ehara concluir a gol também. Empatando o jogo, minuto 90, o jogo está empatado. Só que você lembra do gol anulado do Gamba Osaka que demorou mais 5 minutos? Então o juiz deu 11 de acréscimo. E no minuto 95, um contra-ataque fulminante do Gamba Osaka, a bola acaba sobrando para o Issa Sakamoto, que decide mais um jogo, o camisa 13 da equipe do Gamba Osaka, um jovem talento do Gamba Osaka que decide mais um jogo favoravelmente aos Nerazzurri de Kansai. E cara, que jogo maluco. Que jogo maluco. A gente podia ver qualquer um vencendo. O jogo foi muito bom para os dois lados. O Gamba Osaka dominou a maior parte das ações ofensivas, mas quando o Júbilo Iwata precisou atacar, o Júbilo atacou. Olha, o Carlos Xavier, meu parceiro de Rádio Mirai, dono do perfil central do Kashiwa Reysol, ele vai ficar muito chateado comigo, mas atualmente, do que eu tô vendo dos 3 times que podem cair, Júbilo, Kashiwa e Albirix, o time que tá jogando pior é o Kashiwa. O Júbilo, pra mim, merece ficar na primeira divisão. Os jogos que o Júbilo perde, a maioria deles, o Júbilo não para de lutar. O Júbilo joga bem e num detalhe, o Júbilo tomou 2 gols em acréscimos de gols que foram anulados. Em teoria, se fosse um jogo em condições normais, o Júbilo muito provavelmente teria ganhado essa partida. O Júbilo poderia ter ganhado. Foi uma partida muito boa do Júbilo Iwata. Só que as condições do jogo acabaram impondo mais uma derrota. E o Júbilo não tá jogando mal. Isso que coloca um ponto de exclamação nessa análise. O Júbilo não tá jogando mal. Não é como se o Júbilo estivesse perdendo por incompetência, como a gente tá vendo o Kashiwa Reysol perder ponto por incompetência. O Júbilo merece ficar. E pessoalmente, eu tô torcendo pro Júbilo ficar. O Júbilo Iwata é um time de muita tradição. Pensando no meu produto, que é a J-League Insider, eu deveria estar torcendo pro Albirix Niigata cair. Porque aí a gente mantém todos os clubes campeões da primeira divisão mais uma vez. Né? Mantém o Kashiwa, mantém o Júbilo, os outros estão ali na parte de cima. Se eu tivesse que pensar no meu produto, eu torceria pro Albirix. Agora, se a gente for falar de futebol jogado, o Kashiwa Reysol é quem está merecendo cair nesse momento. E é bom abrir o olho. Porque o Kashiwa Reysol já é a terceira temporada seguida que disputa contra o rebaixamento. E o Kashiwa, vocês vão lembrar, no começo do ano eu falei, a temporada do Kashiwa está me surpreendendo. O Kashiwa estava liderando uma época. Estava ali na quarta, quinta colocação. E eu falei, olha, a temporada do Kashiwa é muito surpreendente. E mais uma vez, o segundo turno do Kashiwa é um segundo turno de basicamente lanterna. Se eu for olhar a tabela só do segundo turno, eu acho que o Kashiwa só não está pior do que o Sagantozu. E é bom ficar de olho. Enfim, gente, olha, até para não alongar tanto esse vídeo, vamos passar rapidamente aqui a tabela para vocês. O Vissel Kobe está liderando com 68 pontos, o segundo colocado é o Sanfrecce com 65, Matidas Elvia 63, Gamba Osaka 60, mas tem um jogo a mais do que o Kashima Antlers com 58 pontos. O Kashima vai jogar nessa semana, no próximo final de semana, e pode reassumir a quarta colocação. Tóquio Verde na sexta colocação com 55, Cerezo com 52, FC Tóquio 51, Nagoya Grampus 47, Avispa Fukuoka 47.
Urawa Reds 46, vai ter o jogo contra o Kawasaki Frontale a terminar. Yokohama Marinos 46, tem um jogo a menos, vai disputar também no final de semana contra o Kyoto Sanga. Kawasaki Frontale 45, Shonan Bellmare 45, Kyoto Sanga 45. E aí, os clubes ainda ameaçados de rebaixamento, Albirex Niigata 41, Kashiwa Reissos 40, Jubilee Wata 35, Hokkaido Consadole Sapporo 34 e o já rebaixado Sagan Tosu. Agora é o seguinte, a gente faz uma pausa para a data FIFA, para a gente ter os confrontos Japão e Indonésia, Japão e China. A gente vai ter 3 jogos da J-League acontecendo nesse final de semana, né? Na verdade, vamos ser sinceros, 2 jogos e um décimo, porque nós vamos ter então Yokohama Marinos e Kyoto Sanga, Kashima Antlers e Kashima Antlers, perdão, enfrentando o Jubilee Wata, tá? Para repor esses jogos que foram atrasados por conta do tufão. Além, é claro, de terminar o Urawa Reds e Kawasaki Frontale, que também foi interrompido por causa do tufão, mas foi interrompido já com o jogo em andamento, estava 1-0 para o Urawa, esse jogo vai ser só continuado. Ok? A gente tem então esses 3 jogos da J-League acontecendo, além, é claro, de Japão e China e Japão e Indonésia que a gente vai comentar aqui no canal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e eu volto na semana que vem com as análises da data FIFA do Japão. Valeu e até mais.